Para a gente entender a Oresteia na sua completude, a gente não pode olhar para ela apenas como se fosse uma peça de teatro empoeirada, mas sim como o documento fundador de uma nova civilização. A gente está em 458 a.C., em Atenas. A cidade vive o que a gente chama de século de ouro. Então imagina só o clima que eles estavam. Atenas tinha acabado de derrotar o gigantesco Império Persa, uma vitória completamente improvável que trouxe aos atenienses uma confiança quase que divina. Eles acreditavam que o seu modo de vida, baseado na razão, na coletividade, era superior a qualquer tirania. Só que tinha um pequeno detalhe, um pequeno problema, que Atenas estava em plena transição política. A democracia lá ainda era um experimento frágil, era um experimento perigoso. Pouco antes dessa peça ser encenada, um líder chamado Efialtes promoveu reformas drásticas no Areópago. Eu não sei se vocês sabem, mas é o antigo conselho de anciões que detinha o poder jurídico sobre Atenas. Então, o clima nas ruas era de tensão. Era sobre como equilibrar as tradições sagradas do passado com as novas leis da cidade. E é justamente nesse ponto, nesse contexto, que entra o teatro grego, que entra essa peça. Para o cidadão grego, o teatro não era só lazer, era um rito cívico e religioso quase que obrigatório. Milhares de pessoas se sentavam na encosta da Acrópole para ver a trilogia de Ésquilo, não para se distrair, não era uma diversão, mas para processar o trauma da própria história. O que o Ésquilo faz na Oresteia é dar um sentido mitológico a essa mudança política. Ele usa o palco para mostrar que a única saída para o clima infinito de vingança, de destruição, que destruía as famílias, era a criação de um tribunal público, que nem vocês vão ver que acontece no terceiro livro, no terceiro peça, no caso, né? Portanto, quando as cortinas, ou melhor, os portais do cenário se abrem, o público não está só vendo a história de um rei que volta da guerra, que é Agamenon. Eles estão vendo a transição do mundo olho por olho, ali na cara deles o que está acontecendo, de maneira mitológica, regido por divindades arcaicas, para o mundo do direito, regido pela polis. E a Oresteia é, em última análise, o rugido de nascimento da civilização ocidental, tentando deixar para trás toda essa barbárie em nome da ordem democrática. Vocês vão perceber isso conforme o vídeo passa. E se hoje você se emociona com diálogos tensos em um filme ou uma série, você deve isso a Ésquilo. Ele não é chamado de pai da tragédia à toa, não é um mero título acadêmico. Ele foi o homem que literalmente inventou o drama como a gente conhece hoje em dia. Antes dele, as peças eram basicamente um grande monólogo, um único ator falando com um coro de várias pessoas. Era algo mais estático, quase como se fosse um sermão religioso, quase como se fosse uma missa, pensa assim. E Ésquilo mudou completamente as regras do jogo ao introduzir o segundo ator. Parece uma mudança simples, mas foi revolucionária. Agora, pela primeira vez na humanidade, dois personagens, claro, no teatro, podiam confrontar visões de mundo completamente diferentes, cara a cara. E o conflito não era apenas de homem contra o destino, mas de homem contra homem, percebe? E na Oresteia, ele leva isso ao supremo ápice, criando diálogos carregados de ironia, carregados de tensão psicológica, que ainda hoje, quando você for ler, se você for ler, eu recomendo, soam modernos, soam atuais. Só que Ésquilo não era só um intelectual de gabinete, ele foi um soldado também, um militar. Ele lutou na Batalha de Maratona e Salamina contra os persas, justamente daí que vem a inspiração. E essa experiência de guerra é completamente fundamental para entender as obras dele, não só essa. Quando ele escreve sobre o sangue derramado e o horror de guerra em Agamenon, que é a primeira peça, ele sabe do que está falando. Ele viu o custo da violência de perto. A sua escrita é monumental, densa e cheia de metáforas muito complexas. Provavelmente, se você pegar para ler, que nem eu, vai sentir muita dificuldade no começo. E ele gostava de personagens maiores que a vida, maiores, com cenários grandiosos, ao contrário dos seus sucessores, como Sófocles ou Eurípides, que focavam mais no indivíduo. Ésquilo estava preocupado com as forças cósmicas e divinas que regem a sociedade. Para ele, o palco era o lugar onde os deuses e os homens se encontravam para decidir o futuro da civilização. Você vai perceber isso no terceiro livro. Ele não queria só contar uma história.
Não era esse o objetivo dele. Ele queria que o público sentisse o peso da responsabilidade de ser um ser humano, de participar, ser o público. E para entender o impacto da Oresteia, você precisa primeiro esquecer completamente a ideia moderna de ir no teatro, ficar em silêncio em uma sala fechada. Imagina, em vez disso, um festival que parava a cidade toda de Atenas por quase uma semana, que era chamado As Grandes Dionísicas, o nome do festival. Era uma celebração em honra ao deus Dionísio, o deus do vinho, do êxtase e da máscara. Era um feriado religioso, um concurso artístico e uma demonstração de poder político acima de tudo. Tudo isso misturado em um só evento, com teatro, com bebida, era bem legal. Eu imagino, né? Eu não estava lá. E a competição era simplesmente feroz. 3 dramaturgos eram selecionados para apresentar, cada um, uma trilogia trágica e um drama satírico em um único dia, ou seja, uma peça, outra peça, e no final uma peça satírica. E isso significava que o público passava do amanhecer até o pôr do sol imerso em uma visão artística do teatro. E a Oresteia é a única dessas trilogias que sobreviveu completa até os dias de hoje. Todas as outras não estão completas. E isso nos dá uma vantagem incrível. A gente pode ver como Ésquilo planejou a evolução emocional do espectador ao longo de horas e horas, quase que dia, de encenação. Então imagina só, a multidão de cerca de 15 mil pessoas subindo as encostas da Acrópole. É loucura. O teatro era a céu aberto, sob o sol forte na Grécia. Faça chuva, faça sol. E com o mar no fundo. Então pensa, devia ser muito lindo. Eu não sei se você já viu a Acrópole. Depois pega e pesquisa no Google. Acrópole, Grécia. Você vai achar bem legal. Onde é que eu tava? Tá, com o mar de fundo. Não tinha efeito especial, obviamente. Não tinha nada digital. O que eles tinham era a tecnologia da época. E tudo dependia da voz potente dos atores e da força das máscaras e do movimento coreografado do coro na orquestra. Lá se chamava de orquestra. Hoje a gente tem um significado um pouco diferente. O coro era a alma da peça. Ele representava a voz da cidade, os anciãos ou as mulheres que comentavam a ação, trazendo o público para dentro do dilema ético. Então deixa eu explicar como é que funcionava. Dentro da peça tinha, sei lá, o coro de ninfas. Então, eu estou usando um exemplo, tá? Nesse caso não é isso. Elas pegavam e falavam: "Oh não, não faça isso, Hércules." É como se fosse o que o telespectador pensa e falaria pro Hércules no momento, sabe? Não tem Hércules nessa peça, foi só para trazer um exemplo, tá? Eu nem sei se tem um coro de ninfas na peça do Hércules, eu nem vi nada sobre isso ainda. Bom, mas quando Ésquilo apresentou a Oresteia em 458 antes da Era Moderna, ele não estava só tentando ganhar um prêmio. Ele estava conduzindo toda uma massa por uma jornada catártica. O espectador começava a manhã mergulhado no terror do passado mítico e terminava o dia com a peça As Eumênides, celebrando as instituições da sua própria cidade, que aliás termina em Atenas, justamente por esse motivo. Era uma experiência de transformação coletiva, onde o mito se tornava história diante dos olhos de todo mundo que estava ali. Era inclusivo, era bem legal. Agora indo para a peça. Para entender a tragédia que explode no palco, a gente precisa primeiro olhar para trás, para as raízes podres da árvore genealógica de Agamenon. A história da casa de Atreu não começa com um erro comum, mas com o chamado hubris, com H, que é basicamente a arrogância extrema que chega a desafiar os deuses. E tudo começa quando Tântalo, um rei que era tão próximo dos deuses que jantava com eles no Olimpo, era amiguinho deles ali. Só que ele cometeu uma gafe, um crime, que foi testar a onisciência dos deuses. E ele simplesmente pegou e matou o próprio filho. Pélope cozinhou ele e serviu em um banquete para as divindades. Já começa uma loucura. Os deuses perceberam essa farsa e imediatamente condenaram Tântalo a um castigo eterno no Tártaro. Você sabe o que é Tártaro. Mas a semente da violência intrafamiliar, o crime do sangue contra o próprio sangue, foi plantado ali e continuou de geração em geração. Pélope foi ressuscitado pelos deuses, o filho que foi cozinhado, mas ele não quebrou esse ciclo. Para conquistar a própria esposa, a Hipodâmia, ele traiu e assassinou o cocheiro, Mirtilo, que ao morrer lançou uma maldição sobre toda a linhagem de Pélope, que depois aparece Agamenon aí. E é aqui que a maldição ganha os seus dentes, começa a existir. Pélope teve 2 filhos, Atreu e Tiestes. Eles travaram uma guerra cruel pelo trono de Micenas, que também vai aparecer na peça, onde Tiestes seduziu a esposa de Atreu, e Atreu, em uma vingança,
uma vingança que espalha o crime do seu avô Tântalo, convidou o irmão para um banquete de reconciliação. E no auge dessa refeição, Atreu revelou a verdade macabra. Ele tinha matado os filhos de Tieste e servido a carne deles para o próprio pai. Essa família não bate muito bem na cabeça. E quando Tieste descobriu que tinha comido o próprio filho, Tieste vomitou a comida e amaldiçoou a linhagem de Atreu para sempre, ou seja, amaldiçoou em cima da maldição. E dessa linhagem de Atreu nasceu Agamenon e Menelau, são filhos de Atreu. O sangue que Clitemnestra, falei errado, vai derramar no primeiro ato da trilogia, não é um evento isolado, entenda isso. É o eco de um grito que já atravessa várias gerações, 3 gerações. Porque na mentalidade grega, o crime de um ancestral mancha o DNA espiritual de toda a família. O destino de Agamenon já estava selado pelo paladar perverso dos seus antepassados e vai continuar com seu filho, de uma maneira um pouco diferente, mas vai continuar. E se a maldição dos ancestrais era o combustível para todo esse ódio, o sacrifício de Ifigênia foi o fósforo que incendiou tudo isso. A Guerra de Troia estava prestes a começar e a frota grega, com 1000 navios sob o comando de Agamenon, estava retida em Áulide. Não tinha vento. Os soldados estavam morrendo de fome e doença porque não tinha vento para mexer o navio, eles estavam presos. E a expedição estava fadada a fracassar, antes mesmo de partir. E Agamenon era o líder, ele tinha que fazer alguma coisa. O vidente Calcas então revela a terrível vontade da deusa Artemis. Os ventos só soprariam se Agamenon sacrificasse o que tinha de mais precioso, sua filha primogênita, Ifigênia. Algumas histórias dizem que tinha que ser uma mulher importante virgem. E também dizem que essa maldição foi jogada sobre a tripulação porque o Agamenon ele tinha comido umas ovelhinhas ali que eram para um deus. Eu não sei direito porque não é a história que eu vi. Mas bom, ele matou a própria filha. Ele fez isso. E aqui, Ésquilo nos apresenta o primeiro grande dilema trágico da trilogia. De um lado, o dever de um rei, de um general perante seu exército, e de outro, o amor de um pai. E Agamenon acaba escolhendo o poder e matando a própria filha. Ele engana a esposa, Clitemnestra, que é difícil de falar o nome dela, dizendo que a Ifigênia ia para Áulide, que é onde eles estavam, para se casar com o herói Aquiles, que era tipo assim, o LeBron James da época, o Neymar, o cara mais foda. Só que ao chegar lá, a jovem é levada para o altar, mas não para o casamento, e sim para ser degolada pelo próprio pai. Imagina, você vai se casar com um cara mais foda e acaba morrendo. Não é muito legal. Imagina o impacto disso para a mãe dela, Clitemnestra. E enquanto Agamenon passa 10 anos longe, lutando em Troia, ela fica em Micenas. Lembra que a gente comentou sobre Micenas, que os irmãos lutaram e tal? Acabou que Agamenon virou rei de Micenas, por conta de Atreu. E ela fica em Micenas, alimentando esse ódio frio e calculado pelo próprio esposo. Para ela, Agamenon não é o herói que venceu os troianos, ele é o assassino da própria filha. E Ésquilo sugere que no momento em que a faca cortou a garganta de Ifigênia, a sorte de Agamenon foi selada. Ali já era para ele. E quando a peça Agamenon, é o nome da primeira peça, começa, o público sabe o que o rei fez. O sacrifício de Ifigênia é o que dá a Clitemnestra a justificativa moral, ou ao menos a motivação psicológica para fazer isso. Mesmo que no livro não tenha esse contexto, tá? A peça imagina já que a gente está lá no contexto da Grécia Antiga e sabe de tudo. Eu não sabia nada, eu tive que pesquisar. Bom, onde é que eu tava? Para ela, o assassinato do marido não ia ser um crime, mas uma execução por justiça. Sim, ela vai matar o marido. E o que o espectador deve se perguntar aqui é: pode um crime ser justificado por outro crime? E a resposta de Ésquilo, como a gente vai ver, é um sonoro e sangrento não. Pelo menos na primeira peça, porque na terceira peça as coisas mudam um pouquinho. Isso tudo era só contexto, agora a gente vai realmente começar a trilogia, vou falar um resumo para vocês. Bom, a trilogia se abre com um vigia no telhado do Palácio de Micenas. Ele espera 1 ano por um sinal de fogo que anuncia a queda de Troia. E quando a luz finalmente brilha no céu, brilha no horizonte, ele não traz alegria, mas um calafrio. O vigia diz que um boi pisa em sua língua. Ele sabe que algo está podre dentro daquela casa, mas tem medo de falar. E quando Agamenon finalmente retorna vitorioso de Troia, finalmente chega, ele não vem sozinho. Ele traz consigo Cassandra, que é a princesa profetisa de Troia, que agora é sua escrava e concubina.
E Clitemnestra sai para encontrar eles com uma recepção que é uma obra-prima de hipocrisia e ironia. Ela ordena que suas servas estendam um tapete cor de púrpura, uma cor caríssima para a época, porque antigamente era mais difícil fazer as cores, reservada apenas aos deuses, para que os tapetes do marido, para que o pé do marido não toquem o chão. E esse momento é muito importante porque é o momento visual mais icônico da peça. O tapete de sangue é uma representação. E justamente por isso que Agamenon hesita. Ele sabe que caminhar sobre aquela tapeçaria é um ato de hubris. Lembra que eu comentei lá em cima? Que é uma afronta aos deuses. Justamente por essa cor ser destinada aos deuses, entendeu? Só que sobre a manipulação psicológica de Clitemnestra, que é sua esposa, ele acaba cedendo. E ao pisar no tapete, ele está simbolicamente pisando no sangue da própria filha e aceitando a condição dele de vítima sacrificial. Eu não entenderia isso se eu estivesse lá assistindo a peça. Bom, ele entra no palácio pro banho e o banho vai ser a tumba dele. Enquanto ele entra no banho, numa banheirinha para tomar banho, uma banheira, tá? Não um chuveiro. Ficamos do lado de fora com a Cassandra. E em um transe profético dela, ela vê as paredes do palácio escorrendo sangue e descreve o banquete de Tiestes, que comeu os próprios filhos, e o assassinato que está prestes a acontecer. Ninguém acredita nela, e é aqui que a gente ouve os gritos de Agamenon, vindo de dentro. Ele foi preso em uma rede, que nem um peixe, e golpeado por Clitemnestra, enquanto estava vulnerável no banho. Então pensa, ele estava na banheira, jogou uma rede em cima dele, ele não tinha como se mexer, e tomou uma machadada. E é aí que as portas se abrem, Clitemnestra surge ensanguentada sobre os cadáveres de Agamenon e Cassandra, que entrou para ver o que estava acontecendo. Ela não pede desculpa, tá? Ela reivindica o ato como um rito de justiça. Eu fui lá e justifiquei isso porque ele matou minha filha, matou a nossa filha. Ela acredita que quando ele matou o marido, ela encerrou essa maldição. Mal sabe ela que quando derramou o sangue de Agamenon, ela acaba de assinar a própria sentença de morte pelas mãos do próximo elo dessa corrente, o filho dela, Orestes. Eu não falei, mas eles têm mais 2 filhos, tirando que morreu. Orestes e Electra. Nome estranho, né? Agora indo para a segunda peça, muitos anos se passam desde a morte de Agamenon, e Clitemnestra, junto com seu amante Egisto, governam Micenas com mão de ferro. Só que o sangue de Agamenon ainda clama a justiça, ainda clama a sua terra. E é aqui que começa a segunda peça, chamada de As Coéforas, ou As Portadoras de Libação. Você sabe o que é libação? Bom, o título vem do coro de mulheres que vai para o túmulo de Agamenon para oferecer oferenda, que é basicamente isso que é a libação. Enviadas por Clitemnestra, atormentada por pesadelos. Ela estava, ai meu Deus, matei meu marido. E lá, o encontro mais esperado acontece, Orestes e Electra. Orestes era o filho que tinha sido exilado por um tempo, porque ele ia ser o próximo portador do trono, não queriam que isso acontecesse e tal. E ele retorna em segredo, ordenado por Apolo, sim, o deus. E o reconhecimento entre os irmãos é um dos momentos mais emocionantes do teatro grego, porque eles não se unem por um amor fraternal comum, mas por um luto compartilhado e um desejo de vingança. Electra estava esperando o irmão voltar para matar a própria mãe. Loucura, né? E o dilema de Orestes é o mais cruel de toda a tragédia. Apolo, o deus da razão, tá? Note isso, deu a ele um ultimato. Se ele não vingar o pai, ele ia sofrer doenças terríveis e ia ficar louco. Só que para vingar o pai, ele deve cometer o crime mais tabu de todos os tempos. Matar a própria mãe, o que a gente chama de matricídio ou double bind. É uma situação onde qualquer escolha leva a um desastre moral. Ou ele comete um matricídio e se dá mal, ou ele não comete e se dá mal. Isso é um double bind, tá? Só que diferente de Clitemnestra, que matou com orgulho, Orestes vai meio hesitante. Quando ele finalmente confronta a mãe, ele abre a túnica, ele tava com uma máscara assim, e mostra o seio... Oxe, peraí que eu me perdi. Ah, tá. Durante o teatro tem muito esse negócio, ela me amamentou e tal, ela é muito importante pra mim por conta disso, e isso fica marcado, tá? Eu tinha me perdido por conta disso. Mas enfim, quando ele confronta a mãe, ela abre a túnica, assim, e mostra o seio que o amamentou, implorando por sua vida. E por um segundo, o Orestes fraqueja. Ele pergunta ao amigo Pílades o que ele devia fazer. E Pílades responde com a voz do próprio destino. Ele fala assim, ó. Onde estariam os oráculos de Apolo? Considere todos os homens seus inimigos, mas não os deuses. Isso porque o Apolo falou para ele matar.
Como que ele vai contra a ordem de um deus? E assim, Orestes mata Clitemnestra, sua mãe, e Egisto, seu padrasto, vamos dizer assim. E ele acredita que limpou a honra da família. Só que no momento em que o sangue da mãe toca o chão, o horror dele começa. Só Orestes consegue ver, tá? Mas figuras monstruosas, cobras com cabelo, olhos que vertem sangue, surgem das sombras. E são as Eríneas, ou as Fúrias, se você leu Percy Jackson. As divindades arcaicas que punem crimes contra o sangue. E Orestes não termina a peça como um herói vitorioso, como a gente pensaria que fosse acontecer, mas como um fugitivo desesperado. Ele acaba perdendo a sanidade enquanto foge para o santuário de Apolo para falar com ele, entender o que aconteceu. E a última peça da trilogia começa nesse cenário de pesadelo. Orestes está agachado no templo de Apolo, em Delfos, o mesmo que tem o oráculo de Delfos, cercado pelas Eríneas, que, exaustas pela perseguição, caíram num sono profundo. Apolo, nesse ponto, purifica Orestes com sangue de porco, mas isso já não é mais suficiente. As Eríneas não aceitam esse ritual. Para elas, o sangue da mãe exige o sangue do filho. Matricínio é uma coisa muito séria. É a lei antiga, visceral, implacável das Eríneas. Então Apolo envia Orestes para Atenas para buscar o auxílio de uma divindade mais jovem e estratégica, Atena, que dá nome à cidade. E é aqui que a peça atinge o clímax político. Em vez de decidir o destino de Orestes por um raio ou um decreto divino, Atena faz uma coisa revolucionária que faz completo sentido para o cenário da época. Ela institui o Areópago, que é o primeiro tribunal de júri da história. Ela convoca cidadãos atenienses para ouvirem as provas cabais que ele tem para apresentar, o que aconteceu, como aconteceu, e votarem. E o julgamento é basicamente um embate das eras. De um lado tem as Eríneas, que defendem o direito ancestral do sangue e da linhagem materna, e do outro tem Apolo, que defende a ordem patriarcal e o juramento do casamento, que se fez de não matar a própria esposa. Eu acredito que tem alguma coisa quando você jura o casamento, não sei, eu não me casei ainda. Então Orestes admite o crime, nunca negou isso, mas alega que agiu sob comando divino, que realmente aconteceu. E quando os jurados votam, o resultado é um empate técnico. Atena, então, deposita o voto de Minerva, que é o voto de desempate, para quem não sabe, e ela vota pela absolvição de Orestes, argumentando que a ordem e a preservação da cidade são superiores à vingança cíclica. Orestes, então, é libertado e a maldição da casa Atreu é finalmente quebrada. Graças a Deus, deu de comer pai, deu de comer filho. Mas ela não é quebrada pelo sangue, mas pela palavra e pela lei, representando a nova era de Atenas. Só que tem um probleminha. As Eríneas estão furiosas. Elas ameaçam amaldiçoar todo o solo de Atenas com esterilidade e tudo que existe. Então Atenas demonstra a verdadeira sabedoria política. Ela não expulsa elas. Em vez disso, ela as persuade para aceitar um novo papel nessa sociedade. Elas vão deixar de ser as vingadoras terríveis para se tornarem as Eumênides, que é o nome da peça. É as benevolentes, divindades protetoras da justiça, que viverão no subsolo de Atenas, embaixo da terra. Até porque elas eram muito feias, ninguém merece ver isso. Fala na peça. E a trilogia termina com uma procissão de luzes. O terror noturno deu lugar à luz da democracia. A vingança privada foi domesticada e transformada em justiça pública. Ninguém mais toma decisões por conta própria. Entendeu? Onde entra a justiça? E Ésquilo entrega ao público a mensagem final. A civilização só é possível quando substituímos o grito de guerra pelo debate no tribunal. É aí que surge o nosso direito. Percebe a ligação e a importância? Agora vamos para os personagens. Se Agamenon era o nome da primeira peça, Clitemnestra era a alma dela. Ésquilo a descreve da seguinte forma: ela possui um coração que planeja como um homem. Para o público grego da época isso era aterrorizante. Ela subverte o papel feminino que as mulheres tinham. Enquanto as mulheres gregas deveriam ser silenciosas, submissas, Clitemnestra é eloquente, ela é muito louca, ela é estrategista, ela é uma mestre da manipulação. E Clitemnestra é justamente o arquétipo da justiça vingativa. Ela não mata Agamenon por um simples capricho, ou para ficar com seu amante Egisto, por mais que ele existisse. Ela se vê como uma agente do destino. Para ela, o assassinato é um ato de retribuição pelo sacrifício da sua filha Ifigênia, que era a filha favorita dela. Ela é a personificação da memória que não esquece do sangue derramado. Ela não vai esquecer. Sabe aquela pessoa que você faz uma coisa e ela nunca esquece? É tipo isso, só que nesse caso faz sentido, né? Então observa só essa complexidade.
Ela é uma mãe que ama tanto a ponto de se tornar um monstro para se vingar a própria prole. Só que há também nela um desejo de poder. Ela acaba governando Micenas como uma autoridade que Agamenon nunca teve, com a mão de ferro. Ela é a aranha que tece a rede, tanto literal quanto metaforicamente. E o que torna a Clitemnestra tão moderna, tão atual a sua personalidade, é a recusa em aceitar o papel de vítima. Ela não fica lá, ah não, mataram minha filha. Não, ela vai lá e, vou te matar. Mesmo quando Orestes a confronta com a espada na mão, ela não para e implora. Ela argumenta, ela luta com as palavras, ela tenta usar a culpa contra o filho. Entende esse jogo? E ela representa o mundo antigo, o mundo das leis, de sangue, do vínculo inquebrável entre mãe e filho. E essa quebra que a gente faz até entre os deuses gregos e os deuses romanos, latinos. E quando ela morre, não morre só uma rainha, mas uma ordem inteira de valores que priorizava o laço biológico acima da estrutura social da cidade. E é justamente isso que Ésquilo quer apresentar com essa segunda peça. Primeira, na verdade. Agora, Agamenon. Ele entra em cena como o grande vitorioso, o destruidor de Troia, o rei dos homens. Só que para Ésquilo, ele é o arquétipo do líder que sucumbe a Ate, A-T-E, a cegueira espiritual. Agamenon sofre de uma incapacidade fatal de enxergar além da sua própria glória, além das suas obrigações militares. A tragédia de Agamenon reside na sua escolha em Áulide, lembra lá onde teve o sacrifício e tal? Ao sacrificar Efigênia, ele rompeu o vínculo mais sagrado da natureza. Em favor da ambição política, ele acabou com a família. Poxa. Ele colocou o título de comandante dele acima do título de pai. Chato, né? E na visão grega, esse desequilíbrio atrai a punição divina. Ele é o homem que pisa no altar da justiça para alcançar os seus objetivos. Ou seja, ele foi contra os deuses, fez aquilo lá que a gente comentou. E um dos momentos mais reveladores do seu caráter é justamente na cena do tapete púrpureo. Quando ele hesita em pisar no tapete, ele mostra que conhece o perigo da arrogância, mas a sua vaidade é maior que a sua prudência, ao ceder às provocações da sua esposa. Ele vai lá e pisa. Isso simplesmente representa a peça inteira. Você entendeu? Você precisa entender isso. O tapete era de uma cor que só podia ser usado quando em reverência aos deuses. E ele foi lá e pisou nele. Então ele foi contra os deuses, entendeu? Onde é que eu tava? Tá. Ao ceder às provocações da esposa, ele prova que, apesar de ter vencido uma guerra de 10 anos, ele é incapaz de vencer a própria arrogância dentro de casa. E além disso, Agamenon traz Cassandra, que era um troféu de guerra, completamente desrespeitando não só a esposa, mas o próprio conceito de piedade dos filhos. Ele estava profanando o destino de uma sacerdotisa, ela não era uma pessoa qualquer. E Agamenon não é um vilão cruel, que nem o Atreu, seu pai, mas ele é o símbolo de um sistema patriarcal e militarista, que ignora as consequências emocionais e espirituais dos seus atos. Ele é bruto, ele representa a Grécia, não a Roma. A sua morte no banho, desarmado e envolto numa rede, é o símbolo máximo da sua impotência final. O grande conquistador de cidades, de Troia, é derrotado no lugar onde deveria estar mais seguro. E isso porque ele não foi capaz de prever o ódio que ele mesmo cultivou. Ele plantou e não esperava que a planta fosse crescer. E se Clitemnestra é a paixão e Agamenon é a ambição, Orestes, o filho, é o dever em conflito. Ele é o arquétipo do herói relutante. Diferente da mãe, que planejou o assassinato do marido com prazer e paciência, Orestes volta do exílio como um carrasco, que não quer exercer o próprio ofício. Ele é empurrado para o crime pelo deus Apolo sob a ameaça de se tornar um pária purulento e louco se não vingar a morte do pai. Então ele não queria fazer isso, ele está relutante. E o que torna Orestes meu personagem favorito entre os três e torna ele tão fascinante é o isolamento psicológico dele. Ele está preso em um labirinto moral onde não tem saída limpa. Se ele não mata a mãe, trai o pai e os deuses. Se ele mata, se torna um matricida. Não tem o que ele fazer, ele tá... O crime mais imperdoável da Grécia Antiga era o matricídio, então era pesado. E Orestes é o primeiro personagem da literatura ocidental a sentir o peso da angústia da escolha. Depois ele fica meio louco, que nem eu comentei. No momento em que ele hesita diante da Clitemnestra, a gente vê o nascimento da consciência individual contra o destino cego que Apolo impôs a ele. E a psicologia de Orestes é a seguinte: é de alguém que é fragmentado pela própria ação,
porque assim que ele executa o ato de matar, o matricídio, a mente dele se estilhaça, ele fica louco. Surgem as erígenas, que apenas ele vê inicialmente, e elas são a manifestação física de toda a sua culpa, do trauma de ter rompido o laço biológico primordial, mãe e filho. Ele não é um vitorioso, ele é um sobrevivente quebrado, ele não queria aquilo, poxa, ele estava de boa. E no final da trilogia, Orestes é absolvido, graças a Deus, literalmente, pelo tribunal. Mas é importante notar que ele desaparece da peça antes do fim dela. Ele não fica para celebrar. Isso diz uma coisa muito profunda. Mesmo quando a justiça dos homens nos inocenta, as cicatrizes psicológicas de certas escolhas elas vão permanecer. Ele continua tendo que matar a mãe. Ele fez isso. Pensa o peso. E Orestes representa essa transição dolorosa do homem que deixa de ser um instrumento dos deuses para se tornar um sujeito responsável pelas leis da cidade em Atenas, quando ele começa a viver lá, pagando o preço mental dessa liberdade. Ele vai viver para sempre com aquilo na cabeça. E se tem uma personagem que personifica todo esse desamparo diante do destino, essa personagem é a Cassandra, aquela amante. Ela é a princesa de Troia e agora escrava sexual de Agamenon. Ela é o arquétipo da profetisa maldita. Cassandra recebeu de Apolo o dom de ver o futuro, mas quando ela rejeitou o amor de Deus, é sempre Apolo, ele é o deus principal aqui. Quando ela rejeitou o amor de Deus, ela recebeu também uma maldição. Ela sempre diria a verdade, só que ninguém nunca vai acreditar. É tipo aqueles vídeos que às vezes aparece, tipo assim, você tem um poder, mas a próxima pessoa vai dizer o caso que você pode usar esse poder, sei lá, você pode voar, mas só 1 metro do chão, tá ligado? É tipo isso. Onde é que eu tava? Ah tá. A presença da Cassandra no palco é um golpe de mestre do Ésquilo. Ela permanece em silêncio absoluto durante metade da peça, sendo humilhada por Clitemnestra. Eu sempre vou errar esse nome. Mas, quando ela finalmente abre a boca, o que sai da boca dela não é só um discurso, mas um grito profético. Cassandra não vê apenas o que vai acontecer, ela vê o que já aconteceu. Ela é tipo assim, onisciente. Em transe, ela descreve o banquete de Tiestes, os bebês segurando suas próprias entranhas e a rede de sangue que espera por Agamenon. É um negócio meio titandrônico, assim, é meio bizarro. E ela funciona como uma ponte entre o mundo invisível dos deuses e a realidade brutal ali do palácio. E o papel da Cassandra é mostrar que o passado nunca está realmente passado. Ele não realmente passou. Ele está vivo e operando no presente. Ela é a única que entende a totalidade da maldição da casa de Atreu, que Atreu já morreu, então é da casa de Agamenon. E o que torna a morte dela ainda mais dolorosa é a aceitação. Ela sabia que ia entrar no palácio para ser assassinada por Clitemnestra. E ela entra mesmo assim. Cassandra representa a lucidez trágica, o conhecimento total de que ela é incapaz de mudar a realidade, não tem como lutar contra o destino. E no seu sacrifício, ela limpa a própria dignidade, deixando de ser uma escrava de guerra para se tornar finalmente uma mártir da verdade que o mundo acaba preferindo ignorar, depois ela não tem relevância. E quando ela entra no palácio, o público sente o fechamento de uma armadilha que ela já tinha visto, que estava armada há séculos, gerações e gerações atrás. E agora, para fechar a análise de personagens, a gente precisa olhar para as forças que não sangram, mas que movem as peças dos tabuleiros. Os deuses. Na Oresteia, o conflito divino representa a transição da barbárie para a civilização, dos deuses gregos para os deuses latinos romanos. De um lado, a gente tem as Eríneas. Elas são as divindades mais antigas, nascidas do sangue de Urano. Elas são arquétipos de justiça arcaica. Elas não se importam com motivos ou intenções. Para elas, se você derramou o sangue de sua mãe, você deve ser caçado e eliminado, destruído. Elas representam a lei do talião, o olho por olho, dente por dente, que mantém a sociedade em um ciclo perpétuo de vingança. Elas são a personificação do trauma, que se recusa a ser esquecido. Então elas são a brutalidade. Ah, matei minha mãe porque ela matou meu cachorro. Foda-se, matou sua mãe, é isso que importa. E do outro lado, a gente tem Apolo, que representa a ordem solar e patriarcal. Apolo é o deus da profecia, é o deus da purificação, mas ele também é pragmático e por vezes implacável. Ele defende Orestes não por compaixão, mas porque na visão de mundo dele, na visão de mundo de Apolo, o laço social do casamento e a autoridade do pai
como esse aqui é um vídeo estudo completo, a gente não pode ignorar a linguagem visual que Ésquilo utiliza para prender a atenção do seu público. Dois objetos dominam a simbologia da primeira peça, simbologia: o tapete púrpuro e a rede. O tapete, que nem eu já expliquei, mas eu vou ressaltar, não é só uma decoração luxuosa. Quando Clitemnestra convence Agamenon a caminhar sobre ele, ela está criando um rito visual de sacrifício. A cor púrpura, na época, era feita com pigmentos de milhares de moluscos, sendo incrivelmente cara e associada ao divino. E ao pisar nele, Agamenon comete um sacrilégio. Ele caminha sobre a riqueza da cidade e sobre o que parece ser um rio de sangue. Visualmente, o espectador vê o herói sendo engolido pelo vermelho, antes mesmo de entrar no palácio. Entende? É o símbolo da sua própria arrogância conduzindo ele à morte. Você está indo por um caminho de sangue até o seu final. Uou! Já a rede que tacam nele para matar é o motivo que atravessa toda a trilogia. Agamenon é assassinado enquanto está envolto em uma rede de pesca real no seu banho. O que é uma ironia muito cruel, né? O grande caçador de Troia termina caçado como um peixe. Não é um bom fim. Eu não gostaria de terminar assim, pelo menos. Só que a rede também é metafórica. Ela representa a teia do destino. É a rede de mentiras que Clitemnestra teceu durante 10 anos. E mais tarde, em As Coéforas, Orestes exibe a mesma rede ensanguentada sobre o corpo da mãe e de Egisto, o padrasto lá que ele matou, tentando provar: o meu crime foi justo, eu só refiz o que ela fez. A rede simboliza como o passado prende o presente. Ninguém na casa de Atreu é verdadeiramente livre. Todo mundo está emaranhado nessa mesma rede, nesse mesmo trama de crimes familiares que remonta gerações a gerações e gerações e gerações e gerações. E entender esses símbolos é entender que para Ésquilo o destino não é uma coisa abstrata, mas algo que envolve a gente, nos envolve por completo, nos sufoca e eventualmente nos arrasta para o nosso fim. Não é o fim do vídeo, tá? E dois dos contrastes mais poderosos na Orestreia são o sangue que nunca seca e a transição da escuridão para a luz. Ésquilo usa a imagem do sangue na terra como uma lição de física moral. Ele diz que o sangue vertido na poeira que a terra bebeu se torna um coágulo imperecível. Ele trazia umas frases meio loucas assim, eu acho até que legal. Para os gregos, o sangue não podia ser simplesmente limpo com água. Se você mata um familiar, aquele sangue clama à terra, exigindo uma nova morte. E é por isso que a trilogia parece tão pesada e opressiva no início. O solo de Micenas está saturado de muitos crimes antigos, de Tântalo, de Agamenon, e cada nova gota de sangue, especialmente a de família, apenas alimenta esse monstro invisível que exige vingança, que é a maldição. E Orestes tenta se purificar com rituais, mas Ésquilo nos mostra que o sangue real só para de clamar quando a lei substitui a vingança, que é o que acontece lá no terceiro livro com Atenas. E acompanhando essa ideia, a gente tem a evolução da luz. Repara só como a trilogia começa e termina. A peça Agamenon abre no meio da noite, com vigia esperando um sinal de fogo. A luz que surge no início é uma fogueira de guerra. Uma luz, presta atenção na luz, uma luz de destruição, que traz notícias de morte. Toda a primeira obra é envolta em sombra, em segredos, em profecias obscuras da Cassandra. Já em As Coéforas, o clima é de penumbra, é o crepúsculo da razão, onde Orestes age na sombra para recuperar o trono que é dele por direito. Mas, ao chegarmos em As Eumênides, a cena se move para o sol de Atenas, de dia. A trilogia termina com uma procissão de tochas. Mas agora elas não são sinais de guerra, mas de celebração religiosa e de ordem civil, ordem cívica. É o momento do caos para o momento do logos, entende? Caos é noite, logos, dia. E essa mudança visual diz aos espectadores basicamente assim: nós saímos do tempo do pesadelo e entramos no tempo da clareza. É muito bonito, né? A luz final de Oresteia é a luz da razão humana triunfando sobre o instinto sombrio da nossa árvore genealógica. O sangue, que antes manchava a terra, agora
é simbolicamente substituído pela luz das tochas que guiam um novo tribunal de Atenas. Frases muito bonitas. Parabéns, Ésquilo. Bom, agora para mergulhar na filosofia da Oresteia, a gente precisa entender o conceito de lex talionis, ou a lei de Talião, que você já estudou na escola. O famoso olho por olho, dente por dente. No mundo arcaico de Ésquilo, a justiça não era algo decidido por juízes de toga, mas uma obrigação de sangue, era uma coisa mais bruta. Se alguém da sua família fosse morto, a honra e o dever sagrado exigiam que você matasse esse cara, matasse o assassino. E o problema filosófico que Ésquilo apresenta é a natureza infinita da vingança. Isso nunca iria acabar. A vingança nunca era um ponto final. Era sempre uma vírgula, seguida de vírgula, seguindo para sempre. É isso que representa a maldição. E quando Clitemnestra mata Agamenon para vingar a Ifigênia, ela acredita que a conta está paga. Mas aos olhos dessa lei antiga de Talião, ela apenas abriu um novo débito que Orestes era obrigado a cobrar, e depois iam lá e matavam Orestes, e matava a pessoa que matava Orestes, enfim. E Ésquilo nos mostra que a vingança privada é um mecanismo de autodestruição social. Se cada morte exige uma nova morte, a árvore genealógica, e por extensão a própria cidade, ia acabar sendo cortada até a raiz. Não tinha como isso se manter. Não há vencedores no ciclo da vingança. Apenas sobreviventes esperando sua vez de morrer e a sua vez de matar. Entende? E filosoficamente, a Oresteia argumenta que a vingança é uma forma de justiça cega, porque ela foca apenas no ato passado e acaba ignorando o futuro. Enquanto a sociedade estiver presa ao lex talionis, ela vai estar presa ao passado sangrento da casa Atreu. O desafio que Ésquilo lança ao público é: como interromper uma reação em cadeia que parece ser ditada pelos próprios deuses? E a resposta, como a gente vê no última peça, não está mais em sangue, mas em uma mudança radical na forma como o ser humano entende a culpa e a punição dos seres em sociedade. Se existe uma frase que define a filosofia de Ésquilo, ela aparece logo no início da trilogia: Fateimatus. Em tradução direta, significa aprender pelo sofrimento. Para o autor, o sofrimento não é um erro do destino ou uma crueldade gratuita dos deuses, mas a única escola onde a humanidade realmente evoluiu. Ésquilo sugere que Zeus, o senhor do Olimpo, o rei dos deuses, estabeleceu uma lei férrea. O ser humano é, por natureza, teimoso e arrogante. Nós não ouvimos a razão quando tudo vai bem. Somente quando somos esmagados pela dor, esmagados pelo sofrimento, quando nossas certezas caem e o nosso sangue escorre. É aí que somos forçados a refletir. E o sofrimento é o freio que os deuses colocam na arrogância humana, na ubris, que a gente comentou lá no começo do vídeo. Então observe a jornada de Orestes. Ele não queria ser um assassino. Ele sofre o terror da perseguição e a agonia da loucura, mas é justamente esse sofrimento que leva a Atenas e permite a criação do tribunal de Areópago, que vai ser extremamente importante para a história da humanidade. Sem a dor da casa de Atreu, a civilização continuaria na bárbare infinitamente. A dor foi necessária, um cara sofreu, mas todo mundo saiu ganhando. No nível individual, Pateimatos nos diz que a sabedoria não é algo que você lê em livro, é algo que se entranha na sua carne através da experiência. No nível coletivo, Ésquilo diz a Atenas: vocês sofreram nas guerras, vocês sofreram com tiranos, e esse sofrimento é o que deu a vocês maturidade para criar a famosa democracia, a famosa e amada democracia. A Oresteia é a prova de que a civilização é uma cicatriz. Ela é o sinal de uma ferida que doeu, mas que ao fechar tornou o tecido da sociedade mais forte e mais resiliente. Muito bonito. E o grande clímax da peça, Oresteia, não é uma batalha de espadas, mas uma votação. E isso é simplesmente revolucionário. Ésquilo está encenando o momento exato em que o crime privado se transforma em um direito público. Antes desse momento, se alguém matasse o pai, o problema era completamente dele. Foda-se a justiça. A justiça era uma questão de família. Era um assunto dos clãs. O Estado não existia, o governo não existia como arbítrio. O resultado
Era o caos que a gente viu na casa de Atreus. Atreus, estou pegando o cara do Kratos da mitologia nórdica. Da casa de Atreu. Uma guerra civil perpétua dentro da própria casa. Ao introduzir a figura de Atena, criando o Areópago, Ésquilo propõe um contrato social. O indivíduo vai abrir mão do seu direito de vingança e o entrega para a comunidade. Entrega ele para eu ia falar própolis, para polis. E o tribunal faz algo que a vingança é incapaz de fazer. Ele introduz a terceira pessoa. No ciclo de Agamenon e de Clitemnestra, só existia eu e você. Quem é a vítima e quem é o agressor. Porém, no tribunal existem os jurados, pessoas que não têm laço de sangue com o crime e que podem olhar para os fatos com um distanciamento da razão. Olha que loucura. A justiça deixa de ser um instinto visceral, que era representado pelas eríneas, e passa a ser um processo deliberativo. E mais do que isso, Ésquilo legitima a ideia de que a lei deve ser debatida e votada por todos, ou pelo menos por um grupo. Quando Atena permite que os cidadãos decidam o destino de Orestes, ela está dizendo que a justiça é uma responsabilidade coletiva da sociedade. A paz, no final da trilogia, não vem porque o crime foi esquecido, mas porque a sociedade decidiu em conjunto como lidar com ele. O crime não vai ser esquecido, ele aconteceu, a gente sabe. E isso é a transição definitiva da força bruta para o império da lei. Sem esse passo, Atenas nunca teria sido uma democracia, e nós ainda estaríamos presos na corrente de sangue da casa de Atreu. Quem sabe você ou eu sou um descendente dele. Uma curiosidade legal: embora o termo complexo de Édipo seja muito mais famoso, a psicologia e a psicanálise também se debruçam sobre o que chamamos de complexo de Orestes, o nosso herói. Enquanto Édipo deseja a mãe e mata o pai, eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde, quando eu estudar isso. Orestes faz o caminho oposto. Ele mata a mãe para honrar e restaurar a figura paterna, restaurar a figura do pai. E do ponto de vista psicológico, o matricídio de Orestes simboliza a ruptura violenta e dolorosa com a origem biológica para a entrada no mundo da cultura e da lei social. De uma forma muito brusca, é claro. E Clitemnestra representa o corpo, o sangue e o instinto materno avassalador. Ao matá-la, Orestes está simbolicamente cortando o cordão umbilical de forma traumática, tipo quando você já deve ter ouvido falar, mate o pai, mate seu pai. Bom, ele está dizendo que a fidelidade à lei do pai, a estrutura social, a ética e o Estado, deve prevalecer sobre o direito da mãe, que representa a natureza e os laços biológicos. E essa tensão é o que torna Orestes um personagem tão angustiado. Ele não mata a mãe por ódio, mas por uma necessidade de ordem. E para a psicanálise, isso representa o amadurecimento forçado. O momento em que o indivíduo, ele infelizmente não tem o que fazer, precisa deixar para trás a proteção ou o domínio do núcleo familiar para se tornar um cidadão, para se tornar uma pessoa importante, com suas funções, um indivíduo. No entanto, as eríneas que o perseguem logo após o crime mostram o preço psicológico dessa ruptura. Elas são a manipulação do trauma, a manipulação da culpa. Elas provam que você não pode simplesmente deletar sua origem biológica, sem que o seu inconsciente cobre o preço. Entende? Orestes fica louco, porque a sua mente não consegue processar o peso de ter destruído a própria fonte de vida, a própria mãe. É um lembrete psicológico de que a civilização e a razão têm um custo emocional altíssimo. Para sermos cidadãos racionais, muitas vezes precisamos sacrificar nossos instintos mais profundos. É isso que nos diferencia dos animais, querendo ou não. Ainda voltado para a psicologia, a Oresteia é o estudo de casos definitivos sobre o que a psicologia moderna chama de double bind, ou vínculo duplo em português. Uma situação onde uma pessoa recebe comandos contraditórios e não importa qual caminho ela escolha, ela vai acabar perdendo, ou vai acabar cometendo erro, ou acabar saindo no prejuízo. Agamenon foi o primeiro a enfrentar isso. Ou ele abandonava o seu exército e a sua honra, ou ele matava sua filhinha, querida, que provocou todo esse caos que veio depois. Orestes também enfrenta o nível seguinte desse pesadelo. Ou ele ignora o assassinato do pai e apodrece em culpa e doença, que nem o Deus deixou claro, ou ele mata a própria mãe e se torna um monstro para a sociedade. A gente não chegou a ver isso, se ele se tornou ou não, mas ele matou a própria mãe, né? E por que Ésquilo faz isso? Por que colocar os seus personagens em situações tão impossíveis, tão irreais, né? A gente nunca vai ver isso na realidade, e se ver vai ser muito triste.
A resposta é que a tragédia serve para nos mostrar que a ética não é uma ciência exata. Muitas vezes a vida nos coloca em situações onde infelizmente não tem um lado bom e um lado mau, mas sim um conflito entre dois bens ou dois deveres igualmente válidos ou dois maus. A vida é assim, a gente tem que saber lidar com isso. E ao assistir Orestes sofrer, o público grego, e nós hoje em dia, somos levados a praticar a empatia. A Oresteia nos ensina que a justiça humana precisa ser capaz de reconhecer as nuances da peça. E é por isso que o tribunal final não apenas julga o ato, mas considera as circunstâncias e o comando divino que estavam inclusos nele. Não importava só o que ele fez, mas por quê, entende? Em um mundo moderno que adora julgamentos rápidos e cancelamentos binários, a obra de Ésquilo é um lembrete poderoso de que a verdadeira justiça exige que olhemos para o trauma e também para a complexidade das escolhas humanas. Esse é o ponto central da peça, é sensacional. Ela nos ensina que às vezes o herói não é aquele que faz a escolha certa, mas aquele que tem a coragem de escolher o fardo mais pesado e arcar com as consequências dele. Nem sempre o herói vai tomar a escolha certa, a escolha boazinha. Não é assim. E pode parecer estranho comparar a Grécia com a era digital, mas a Oresteia nunca foi tão atual. Hoje a gente vive a era dos tribunais na internet. Quando acontece um erro ou um crime, a resposta imediata das redes sociais é muitas vezes o desejo do cancelamento. Uma forma moderna e digital do lex talionis, o olho por olho. Consegue perceber a semelhança? É diferente, mas é parecido. As eríneas de hoje são os algoritmos, são os linchamentos virtuais. Elas não pedem provas, elas pedem sangue. Ou a reputação da pessoa, né? Trazendo para os termos atuais. E como as divindades antigas, a justiça na rede social é rápida, é visceral, é baseada na emoção do momento. Ela não quer entender o contexto ou o dilema de Orestes. Ela quer apenas a punição. Isso já é suficiente. Ésquilo escreveu a Oresteia justamente para alertar sobre o perigo desse comportamento, pensando só no agora, pensando só no emotivo. Ele nos mostra que quando a gente deseja a justiça nas mãos da paixão e da vingança privada, o ciclo nunca termina. Era assim, é assim e sempre vai ser assim. O cancelado de hoje se torna o vingador de amanhã e a sociedade se fragmenta em tribos e famílias de guerra permanentes e assim para todos sempre. E o recado de Atenas para o século XXI é claro: a civilização depende da nossa capacidade de pausar o instinto de vingança. A democracia exige o areópago, um espaço onde o contraditório é ouvido, onde as provas são pesadas e onde a decisão não é tomada por quem está gritando mais alto, por quem baixa mais forte, mas por quem está disposto a refletir sobre a situação, entender o que aconteceu, por que aconteceu, como vamos resolver esse problema. E ao final da trilogia, quando as Eríneas são integradas à cidade como Eumênides, Ésquilo nos deixa uma lição final. O segredo não é fingir que a raiva e o desejo da vingança não existem, mas sim criar instituições fortes o suficiente para canalizar essa energia de forma construtiva. Em um mundo de tribunais de cliques que a gente tem hoje em dia, a Oresteia é o manual que nos ensina a voltar para a luz da razão, voltar um pouquinho para a Grécia. A Oresteia começa com um grito de guerra e termina com uma procissão de paz. Ela nos ensina que o caminho da humanidade é uma subida difícil, infelizmente, da lama do sangue para a dignidade da lei. Ésquilo não nos deu só um teatro, olha tanta coisa que eu já expliquei. Ele nos deu a planta baixa da civilização ocidental. Da próxima vez que você ouvir falar de justiça, lembre-se do tapete púrpuro de Agamenon. Lembre-se do dilema de Orestes, pois o sangue deles ainda corre nas veias de cada lei que nos protege hoje em dia. Fica com essa frase, tá? Bom, o roteiro que eu gravei é esse. Eu quero que você saiba, esse vídeo são pouquíssimas pessoas que vão ver. É um vídeo longo que não tem cortezinho ou negocinho para deixar a pessoa entretida. Isso aqui é informação pura, é um estudo puro meu. É um estilo de vídeo que eu vou fazer, eu quero fazer muitos desse. Eu li um livro, eu vou pegar e fazer um videozão foda. E se você gosta disso, é muito importante que você me siga, que deixe claro que é bom. Porque as pessoas precisam ver esse conteúdo, é um conteúdo muito foda. Eu procurei no YouTube e eu não acho nada assim.
A gente precisa de mais disso. Então vamos bombar esse tipo de coisa? Não precisa ser comigo, pode ser com quem você vê. Se você vê algum canal fazendo isso, bomba, porque é um bagulho foda, as pessoas precisam disso. Bom, deixa sugestões de peças gregas aí pra eu ler, da Grécia Antiga, tá? Eu vou ler as latinas mais pra frente, as romanas mais pra frente. Mas por enquanto eu tô focando em Péricles, em, em Sófocles, Eurípides e o nosso amigo Ésquilo, beleza? Então deixa um comentário aí, se inscreve, dá o like, compartilha e até a próxima.